Você agora vai fazer um projeto na CEMIG e um dos documentos obrigatórios que a gente tem que enviar para ela é a solicitação de acesso. Afinal de contas, esse é um documento que a gente envia para todas as distribuidoras do Brasil, 100% delas, e com a CEMIG também não poderia ser diferente. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você de como é que você vai fazer o preenchimento da solicitação de acesso dos seus projetos fotovoltaicos para a CEMIG. Então, vamos lá aqui para a tela do meu computador. Eu estou aqui no site da CEMIG, tá? Então, no Manual de Geração Distribuída. Para você poder acessar esse site, basta você vir aqui, ó, no Google, você bota assim, ó, CEMIG, microgeração, documentação. Vai ser esse primeiro link aqui, ó, Manual de Geração Distribuída. Clicou, tá? Você vai cair na mesma página onde eu estou, né? Teoricamente, pode ser que ela reformule também as documentações, né? O local onde é que vai estar, a página, já que ela já deu uma repaginada recentemente. Mas aqui o que é que você vai encontrar, né? Você vai encontrar tudo que você precisa para fazer uma solicitação de orçamento de conexão. Então aqui ela mostra a questão da agência, como é que você vai fazer um tutorial, o que é que você precisa, o que é que não precisa. As questões de documento de identificação, então é sempre bom você parar aqui, ó, e dar uma olhada, porque sempre quando você vê isso aqui, você acaba evitando muitas reprovas. Mas aqui não vai estar os documentos, eles vão estar mais aqui abaixo, ó, onde ela chama de anexos. Então aqui ela vai te entregar tudo, vai te entregar modelo de memorial, vai te entregar planta situação, um modelo de diagrama unifilabásico. Inclusive, é um diagrama que eu não sugiro você utilizar. Tem vídeos aqui no canal também mostrando como é que você vai fazer um diagrama unifilar para a CEMIG, tá? Então, muito mais funcional, que vai agradar muito mais o seu cliente na hora que ele for fazer a instalação. Bom, e tem questão de formulário de cadastro dos créditos, de ligação nova, se você quer somente fazer uma análise de carga, né, opções para baixa tensão, enfim, tem todos os documentos que você precisa. Mas no nosso caso, o que é que a gente vai precisar? Vai ser o formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída. Então basta você clicar aqui e ele já vai fazer o download aí no seu computador. Um ponto muito importante é que eu sugiro para você que ao menos em começo de mês, ali do dia 1º ao dia 10, você entre aqui no site da CEMIG e você baixe sempre essa documentação nova. Por quê? A CEMIG ela tem uma particularidade entre todas as distribuidoras, é que mensalmente, ou a cada 2 meses, 3, no máximo a cada 4 meses, ela dá uma atualizada nesse documento dela. Igor, o que é que tende a mudar no documento? Muitas vezes nada. Às vezes ela só bota assim, data de atualização. Aí você vai ter lá a datazinha, como eu vou mostrar aqui em um dos documentos. Ó. Você vem aqui, ó, da revisão, aí tem aqui, ó, dia 1º de novembro de 2024. Então, muitas vezes ela vai atualizando. Porque às vezes você pode enviar esse documento aqui e ele ser reprovado por ela simplesmente dizer que ele já não é mais atualizado. Mas é simplesmente por conta dessa data aqui. Então, sempre no começo do mês, eu sugiro você baixar novamente esse documento, que é para saber se houve ou não uma atualização. Mas o documento é esse aqui, o que a gente vai utilizar para fazer a nossa microgeração, tá? Então aqui, ó, ele é bem simples, ela divide particularmente em 9 tópicos, tá? Então, primeiro a gente vai ter a identificação da unidade consumidora, a gente vai ter os dados da unidade consumidora, a gente vai ter as documentações que ela vai te pedir para você anexar, os dados da geração, vem também os dados do sistema de armazenamento de energia, caso você utilize bancos, né? Então, as baterias. Também mais algumas documentações técnicas, tá? Aqui são as documentações da UC, aqui são as documentações técnicas, bem como também o contato da distribuidora, isso aqui já vem preenchido, questão de solicitante de declaração e solicitante. Então, eu vou passar aqui com você em cada um desses pontos, tá? Aqui ela vai trazer a identificação da unidade consumidora. Então, a primeira coisa que ela vai te pedir é o número da instalação. Então, é só você pegar na fatura. Vamos buscar aqui um exemplo. Bota aqui, ó, fatura, bota aqui fatura CEMIG, ó, fatura CEMIG. A gente vai botar aqui imagens. Então, aqui, ó. Então, ela vai trazer número do cliente e número da instalação. Igor, qual é o número que eu vou colocar? Você vai colocar esse número da instalação. E por que não do cliente? Porque o cliente ele vai ter uma numeração na CEMIG para poder ser identificado e esse cliente ele pode ter várias instalações, né? Pode ter várias unidades consumidoras. Então, a CEMIG precisa saber qual é a unidade consumidora daquele cliente. Então, você vai colocar o número da instalação. Voltando aqui. Então, vou colocar um número aleatório. Tá? Deixa eu botar aqui, cancelar. Um númerozinho aleatório. Tá? Ela está dizendo que esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidos por essa célula. Ou seja, os números que você vai colocar aqui, ó, ela até diz, ó, é iniciado sempre pelo número 3. Então, se a gente bota aqui 3, uma coisa. Então, ela também não vai aceitar.
Por quê? Porque aqui ela meio que já tem prévia quais são as instalações que ela tem na CEMIG. Então, ou seja, ela meio que já puxa isso no próprio sistema dela, tá bom? Mas aqui é só você buscar na fatura do seu cliente. Aí aqui um ponto muito importante é que ela vai falar sobre o desejo de enquadrar no inciso 3º do artigo 73 sobre Fast Track. Se você não sabe o que é Fast Track, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso, ou seja, é sobre a questão de inversão de fluxo. Se você vai aceitar ou não. Como muitos sabem, na CEMIG estava muito esse problema de inversão de fluxo, até que a ANEEL tomou uma decisão de que projetos até 7,5 e também algumas características a mais, eles não vão precisar passar por um estudo de inversão de fluxo. Então, por exemplo, se o seu projeto for Fast Track, você coloca que sim, caso não, você coloca aqui que não, tá? Então você tem que conversar com o seu cliente. Bom, aqui você vai colocar o nome do cliente, né? Então, o titular da unidade consumidora, então, por exemplo, vou botar aqui o Braga. Aqui é o grupo B, a classe, se é residencial, industrial, comercial, rural. Geralmente a gente pega projetos residencial, comercial ou rural. Aqui você vai colocar o CNPJ, aqui o logradouro, então eu coloco aqui, por exemplo, rua 10, rua 20. Aqui o número, o complemento, então apenas dados administrativos que você pega na fatura, tá? Aqui vai pedir o CEP, né, a cidade também, o e-mail aí do seu cliente, tá? Caso você não tenha o e-mail do seu cliente, você como projetista fotovoltaico pode colocar o seu. Aqui ela vai te pedir os dados da unidade consumidora, né? Então a localização em coordenadas, que é muito importante, tem que ser em UTM. Então a gente vai ter o nosso fuso e também vai ter aqui o eixo das abscissas e também das ordenadas. Se você não sabe como buscar essas UTMs aqui, essas coordenadas, tem vídeo aqui no canal também ensinando como é que você vai buscar essas coordenadas. Porque aqui não é você simplesmente ir lá no Google Maps, você vai ter que ir no Google Earth, que é muito melhor, que você vai ter essas coordenadas em UTMs. O Google Maps não dá as coordenadas em UTM. Aí que ela vai perguntar se tem alguma espécie de motor, né, em paralelo, seja a diesel ou a gás, e você coloca se sim ou se não. Tá? Às vezes o documento ele é um pouco ruim, que você clica, ele demora um pouco, tá? É bem normal. Mas no caso você colocaria, né, que sim ou que não. Aqui você vai colocar o tipo de solicitação, então esse aqui é um ponto muito importante. Aqui você vai ver que vai ter 4 opções. Primeiro, conexão da GD em unidade consumidora existente com alteração de potência disponibilizada. Normalmente a gente utiliza essa primeira opção quando a gente vai sair de monofásico para bifásico ou para trifásico, ou quando a gente vai trocar o disjuntor do cliente. O cliente tem um disjuntor de 50 A e agora ele vai colocar um de 125. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer um aumento de carga daquele cliente. Então a gente vai ter que colocar essa primeira opção. Aqui, conexão de GD em unidade consumidora sem alteração da potência disponibilizada, ou seja, a gente não vai mexer no padrão de entrada do cliente. E aqui, GD existente com alteração na potência ativa instalada total, ou seja, o meu cliente ele já tem um sistema de 5 kW e ele quer adicionar mais 10 kW, então eu vou fazer um projeto novo, mas ele já tem um sistema antigo, então eu vou colocar aqui, ou não, é uma ligação nova da unidade consumidora com geração distribuída. Então nesse caso, Igor, o meu cliente é uma casa nova e ele não tem o número da instalação ainda, tudo bem, então você vai colocar essa opção. Então quando você clicar aqui, vai aparecer essas 4 opções. Então eu vou selecionar essa segunda aqui, que geralmente é o que a gente mais utiliza. Aí aqui ele vai te perguntar também qual é o tipo de edificação, isso aqui é muito importante, se é edificação individual, se é de uso coletivo, ou se é agrupamento, então porque na CEMIG tem muitas essas particularidades. Nesse caso eu vou colocar edificação individual. Aqui ele vai perguntar qual é o valor do disjuntor, né? Então se ele é monopolar, bipolar ou tripolar, vamos supor que seja um bipolar, e o valor dele seja de 63. Vai perguntar também minha atenção de atendimento, então eu vou colocar 120/720. Pergunta se vai haver mudança no local do padrão de entrada, vamos imaginar que ele está por dentro da casa do cliente, e aí a gente vai colocar para fora. Aí nesse caso eu coloco que sim, caso eu coloco que não. Ele vai perguntar também se a ligação está menor que 30 metros suposta a CEMIG, então a gente coloca aqui sim ou que não. Tá? Geralmente não está por conta do ponto de derivação. Geralmente a distância é maior quando é em zonas rurais, né? Então você coloca se sim ou se não. Pergunta também se o empreendimento vai ter grid zero, ou seja, grid zero é aquele sistema que não injeta na rede. Então, caso seja grid zero, você coloca que sim. Caso não, você coloca que não. E também ela vai perguntar sobre a questão do telhado, né? Se ele vai ser arrendado para uma pessoa diferente do proprietário do telhado. Ou seja, se eu vou estar alugando o telhado de uma pessoa para poder estar fazendo aquela instalação de energia solar. Porque eu posso ter energia solar, mas o sistema fotovoltaico não está na minha residência. Pode estar numa outra residência porque eu aluguei o telhado de alguém.
Então, é dessa maneira que você vai fazer esse preenchimento. E isso da parte da UC. Aqui ela vai colocar outras informações, que é os dados da geração. Nesses dados da geração, o que é que você vai colocar aqui? Você vai colocar qual é o seu tipo de fonte, então nesse caso é solar. Essa parte aqui você não vai conseguir editar, tá? A planilha vai editar automaticamente. Você vai colocar que seu tipo de geração é empregando inversor eletrônico, inversor. Modalidade de compensação, isso aqui é um ponto muito importante, ou seja, Igor, eu não vou ter rateio, então eu coloco autoconsumo local. Não, Igor, eu vou ter rateio, então eu coloco autoconsumo remoto. Não, Igor, mas são múltiplas unidades consumidoras, então eu coloco também, no caso foi EMUC. Ou não, Igor, eu estou fazendo um consórcio, então geração compartilhada. Mas nesse caso aqui eu vou colocar autoconsumo remoto. Aqui ele pergunta a quantidade de instalações que vão receber créditos, ou seja, se for somente a residência onde eu vou estar fazendo a geração, né? Então eu vou deixar aqui em branco, tá? Eu não vou precisar mexer em nada. Mas não, eu vou ter outras unidades consumidoras. Ele até coloca, né? Instalação geradora mais instalação recebedores. Então, eu tenho mais 2 residências junto com a minha geradora. Então aqui eu coloco 3. Aí que ela vai te perguntar os dados dos módulos, tá? Então, como é que você vai fazer aqui? Aqui você vai colocar o modelo do seu módulo que você vai estar utilizando. Você vai colocar quem é fabricante, Rona Solar, pode ser também a JA Solar, Canadian, seja qual for. Aí aqui é um ponto muito importante. Você vai colocar a potência nominal do seu módulo em watts. Ou seja, se o meu módulo for de 600 watts, eu coloco aqui, ó, 600. Não, ele é de 590. Não, ele é de 415. Aí eu coloco aqui 415. Aí ele vai perguntar a quantidade total dos módulos e também ele vai perguntar a potência total dos módulos. Ou seja, é só eu multiplicar esse por esse. Por exemplo, se for de 600, aqui eu vou colocar 6. Então, muito cuidado. Aqui é 6, não vai ser 6.000 não, tá? Porque senão vai ser o quê? 6.000 kW. Porque aqui ele está pedindo, ó, em quilowatts, tá? Quilowatts. Então, eu vou colocar o número fechado. Não, Igor, eu estou utilizando módulos de 545. Então, é só multiplicar a quantidade de módulos por essa quantidade aqui nominal. Então, ficaria 5,45. E aqui você vai fazer a mesma coisa com os inversores. Aqui a potência dos seus inversores vai ser a potência de saída. Então, vamos supor que eu estou utilizando um inversor de 4 kW e a quantidade dele, vamos supor que seja 2. E aqui é a mesma coisa, eu vou colocar a potência total. Então, 2 vezes 4, 8. Aí um ponto importante que você vai ver, ó, que ele vai alterar aqui sozinho. Ó. Aqui ele vai colocar a menor potência que tiver entre os módulos e entre o inversor. Vamos supor que aqui a minha potência total dos meus módulos deu 10. Então, eu coloco 10, ó, aqui ele já vai mudar para o 8, tá? Que é a menor potência. Então, isso aqui é importante. Essa parte aqui ele faz de preencher o quadro de cargas a seguir, isso aqui você não precisa não, tá bom? Quer dizer, preencher o quadro a seguir somente se a usina for outorgada, não é quadro de cargas. Mas aqui, ó, você pode deixar em branco, tá? Outro ponto, se tiver baterias, você coloca aqui sim ou aqui não. Não tenho. Não, eu tenho sistema de baterias. Aí você vai ter que colocar essas informações aqui da bateria, mas vamos supor, não tem. Aqui ele vai te pedir as documentações técnicas, aqui ele já vai colocar o contato da distribuidora, que é quem preenche ela mesma, e aqui as solicitações de declarações, né? Aqui ele pergunta se o padrão está pronto para ser ligado e a usina instalada, aí você coloca se sim ou se não. Ou seja, caso você coloque aqui que não, ele até responde, né? Não, você deve solicitar o seu pedido de vistoria e ligação em até 120 dias após a conclusão da etapa do orçamento de conexão. Ou seja, quando o projeto for aprovado, você vai ter 4 meses, que são 120 dias, para você solicitar a vistoria. Caso você coloque sim, o que é que ela vai colocar aqui, né? Que o pedido de vistoria e ligação será disparado automaticamente após a conclusão das etapas do orçamento de conexão. Ou seja, o projeto foi aprovado, eles já vão fazer a vistoria automaticamente. Porque muitas vezes acontece da gente comprar os equipamentos primeiro, fazer a instalação, depois faz a solicitação de acesso e aí a gente faz o pedido. Mas aqui nesse caso, se você já tiver instalado o sistema e depois está dando a entrada no seu projeto fotovoltaico e você quer que a CEMIG faça tudo automaticamente, você coloca aqui sim. Tá? Mas não, Igor, eu vou primeiro aprovar para saber se realmente vai dar tudo certo e só depois é que eu vou fazer meu pedido de vistoria, porque ainda vou comprar os equipamentos e instalar. Beleza, então. Então você coloca aqui não. Aí aqui você pode colocar, né, que renuncia ao direito de desistir do orçamento de conexão. Isso aqui é voltado mais para mini geração, então você pode deixar isso aqui marcado também. Autoriza a distribuidora a entregar junto ao orçamento, isso aqui também você deixa marcado. Deixa eu
só ajeitar aqui esse documento, pronto. Aqui você marca, esse outro aqui também. Solicita a dispensa de análise de inversão de fluxo. Nesse caso aqui, só se você for fast track. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter que colocar aqui sim, ó. Aí você vai ter que marcar os itens lá. Caso aqui seja assim, ó, aí você vai descer aqui, cadê? Aí você vai ter que marcar aqui também, nesse documento aqui, nesse ponto aqui. E aqui o enquadramento de critério de gratuidade, da potência de geração, compatível com o horário de geração. Esse aqui é uma modalidade que é até difícil deles aceitarem, que, ou seja, tudo que eu gerar naquele momento, eu vou consumir. Durante o dia eu estou gerando 5 kWh. Então, tenho que consumir 5 kW, ou seja, eu não posso deixar passar para a rede deles, tá bom? E aqui tem a modalidade de autoconsumo, né? Então, caso também seja em relação ao Fast Track. Aqui tem a questão do solicitante. Aqui, o solicitante, ou seja, quem é que está fazendo a solicitação? Teoricamente, quem faz a solicitação é o cliente. A gente só preenche isso aqui, mas os dados a gente deveria colocar do cliente. Mas na CEMIG, como a gente dá entrada no nosso cadastro de projetista fotovoltaico como técnico, aqui é importante a gente colocar o nosso nome mesmo, tá? Então tem que ser o seu nome como projetista. Igor, posso colocar o do cliente e assinar por ele? Pode. Porém, você vai ter que ter uma procuração, tá? Na CEMIG é importante, você tem que ter a procuração para você homologar o seu projeto de energia solar. Se não tiver, o seu projeto pode ser reprovado. Então aqui você vai colocar o seu nome, o endereço, telefone, celular, e-mail, tá? Ou seja, e fazer a assinatura aqui pelo próprio cliente. Então você vai fazer 2 assinaturas, uma aqui, e depois você vai fazer outra assinatura aqui, preenchendo o documento, colocando o local e data. E dessa maneira você faz o preenchimento da sua solicitação de acesso para a CEMIG. Aí é só imprimir, entrar lá no sistema, né, na agência virtual, e você enviar os seus documentos e esperar com que ele seja aprovado. Tá? Então, tome principalmente muito cuidado em relação a essas atualizações aqui, ó, que tem nos documentos da CEMIG. É entrar no site e você baixar. Inclusive, se você quiser aprender a como, de fato, homologar um projeto fotovoltaico na CEMIG, tendo aulas muito mais profundas do que essa daqui que tem no YouTube, você tendo um acompanhamento também próximo da gente aqui do Clube da Elétrica, com um engenheiro que realiza projetos fotovoltaicos todos os dias na CEMIG, tendo um grupo de alunos também para você poder participar, você mandar o seu projeto, fazer avaliações antes de você enviar para a distribuidora, para ter a certeza de que seu projeto vai ser aprovado, sabendo todo o passo a passo, diagramas, documentos, aulas exclusivas para que você possa ter o seu projeto aprovado na CEMIG. Eu convido você a conhecer o curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado CEMIG. Para você ter mais informações, vou deixar o link aqui embaixo também para que você conheça mais o nosso curso. Bom, se você gostou desse vídeo, já curte ele e também se inscreve no nosso canal aí, que você vai motivando a gente a fazer vídeos como esse e trazendo mais conhecimento na área de projetos fotovoltaicos. Então é isso aí, até a próxima.